Segunda-feira braba, literalmente, já tinha gravado metade do vídeo quando eu percebi que eu estava sem microfone. Então, bom, já não começamos muito bem. Pra quem tem algum tipo de gatilho com a questão da morte, por favor, eu peço que não assista esse vídeo, pra que depois não fiquem mexidos. Porém, é uma história que eu acho que vale a pena a gente conhecer. Bom, não é uma coisa nova, nós já vimos em vários filmes o processo de morte assistida, que a gente já conseguiu ver isso no Como Eu Era Antes de Você, aquele filme totalmente romântico e bonito, onde muitas pessoas choraram muito. Nós já vimos isso também no Menina de Ouro, quando ela perde todos os movimentos dela, nós vemos ali o que acontece no final, para quem já assistiu os filmes, e para quem não assistiu não vou dar spoilers, mas não é por acaso que eu estou trazendo essa história. Like, se vocês puderem, logo no início do vídeo, para fortalecer essa playlist. Me sigam no Instagram, no @JoyceRodriguesOficial, compartilhem com um amigo de vocês, caso vocês achem que esse vídeo é relevante, e deixem um comentário aqui para mim, para ajudar a fortalecer aqui também essa playlist de segunda-feira, que é uma playlist nova. Espero que vocês gostem do caso, não vou me alongar muito, no final vou deixar uma sugestão de livro também para que vocês possam ler, mas eu já adianto para vocês que não foi muito fácil encontrar coisas sobre esse homem. Documentários e todas essas coisas estão em diversos idiomas e todos sem legenda, então isso foi uma coisa difícil, mas eu vou tentar passar para vocês o máximo possível sobre o Dr. Jack Kevorkian, que é uma figura bem estranha, para se dizer o mínimo. Então, sem mais demora, eu vou chamar a vinheta e a gente já vai pro caso. Então, Penny, Jack, vinheta. Jack Kevorkian, ele nasceu nos Estados Unidos, em Michigan, mas ele era filho de 2 refugiados armênios. Então ele nasce no estado de Michigan no dia 26 de maio de 1928 e tem ali um desenvolvimento muito bom. Ele era filho único e sempre se dedicou muito aos estudos. Ele era uma pessoa que tinha um QI elevadíssimo e aos 17 anos, logo depois de se formar, ele ingressa na Universidade de Michigan em medicina. Ele era um aluno realmente com notas excepcionais. E rapidamente, depois que ele se forma em 1952 como médico patologista, ele rapidamente já consegue as suas residências. Ele não era conhecido como Dr. Morte apenas pelas práticas que ele foi fazer posteriormente. Ele já tinha esse título que a partir de agora nós vamos chamar de Dr. M, já durante a residência dele, quando ele fotografava muitas pessoas que já estavam sem vida, principalmente a parte dos olhos, entre outras coisas, e talvez esses órgãos poderiam voltar a funcionar em um corpo com vida. Pensamentos que hoje em dia é uma coisa comum, seria o princípio do transplante de órgãos, que teoricamente começou ali a ser desenvolvido na Segunda Guerra, mas basicamente isso era muito estranho para as pessoas que observavam, mesmo que tivesse ali algum sentido na medicina, era uma coisa estranha de perceber, e ele realmente era muito dedicado, a ponto de pegar essas fotografias, colocar em um caderno, fazer anotações. Ele tinha paixão pela morte. Em 1970, depois de escrever muitos artigos diversos e todos sobre transplante, sobre a morte, sobre o pós, sobre tudo, e sobre também a questão de como seria mais agradável se todas as pessoas, e que também, na maior parte das vezes, o desejo da maior parte das pessoas era de falecer em casa, sem dor e sem nenhum tipo de incômodo na hora da passagem. Então ele fez muitos artigos científicos sobre isso, e esses artigos científicos fizeram dele uma pessoa famosa, mesmo que os artigos fossem muito controversos. Isso mexia com a opinião médica, mexia com a opinião pública, mexia com a opinião religiosa. Isso fazia com que as pessoas tivessem que pensar em coisas, em situações que realmente era desconfortável. O tema em si, ele é desconfortável, e o que esse médico propunha, principalmente nos anos 70, era ainda mais desconfortável. Era sempre uma teoria de que as pessoas, assim como tinham o direito à vida, elas tinham sim o direito de ter uma boa morte. Elas tinham o direito de poder fazer com que a sua vida terminasse a partir do momento que o seu corpo estivesse deteriorado, e não a ponto de morrerem de forma totalmente sem conforto e com dor, e também muitas vezes sofrendo ali sozinhos em hospitais. E isso foi o que deu realmente muita força para muitos movimentos que defendiam esse direito. Esse movimento normalmente ele era encabeçado por pessoas que tinham doenças terminais, como ela,
como outras doenças degenerativas e também pacientes terminais de câncer. Naquela época, os tratamentos para essas doenças era basicamente nulo, o câncer já tinha realmente algum tipo de tratamento, mas nada era tão eficiente. Existe uma lacuna de tempo da época em que o médico, o doutor, ele trabalhou no hospital de Saratoga, que ele parou ali as suas atividades ainda por volta de 1970, e o ano de 1988, e ninguém sabe de fato o que o médico ficou fazendo, ou com o que o médico estava preocupado. A questão é que em 1988 ele surge com uma máquina que ele denomina Thanatron. Qual a origem do nome Thanatron para essa máquina? Porque vem do deus grego Thanos, que era o deus da morte. Então ali ele cria uma máquina onde as pessoas, elas podem por si só entrar nessa máquina, depois de entregar para eles uma vontade, como se fosse uma espécie de vontade de encerrar a sua vida, e ele mesmo poderia aplicar uma espécie de medicação, um coquetel de medicação preparado pelo médico, e ali ele tomaria a medicação por si só e ali encerraria a sua vida. Isso não era visto com bons olhos, obviamente, mas não era configurado um homicídio, porque afinal de contas era a própria pessoa que aplicava, era a própria pessoa quem fazia o procedimento e apertava o botão para que essa máquina pudesse liberar essa medicação na veia do paciente. Em 1990, quando o médico já exercia esse tipo de atividade, a Janet Atkins, ela procura o médico, ela era do estado do Oregon e ela tinha mal de Alzheimer. E ela também tinha alguns outros processos degenerativos, ela já estava com 54 anos e ela procura o médico e ele faz uma gravação da morte dela que é exibida num programa de TV chamado 60 Minutos. Era um programa que bombava na época. Isso foi visto de uma forma muito ruim e ele enfrentou a corte pela primeira vez pela morte da Janet. Porém, como ele tinha filmado, ele pôde provar que no fundo quem apertava o botão da máquina para receber a medicação era o próprio paciente. Então, no caso da Janet, o caso foi arquivado, porque afinal de contas não havia existido ali um homicídio. Muitas pessoas puderam ver a Janet ali apertando o botão e isso tirava qualquer responsabilidade do médico. Mas ele também pagou algumas fianças e algumas multas, porque afinal de contas as medicações eram para uso restrito de médicos e ela os recebeu através do Dr. Kevorkian. Então isso deixava ele ali numa situação em que pelo menos ali uma espécie de, enfim, multa ele precisou pagar. Depois que ele viu que a Janet, depois da morte da Janet, ele não teve nenhum tipo de problema, ele continua as suas atividades que consistiam em dar fim à vida das pessoas de uma forma, vamos colocar assim, humanizada, segundo as palavras dele. Então, tudo vai acontecendo. Um dia ele pega uma paciente que alega ter uma doença muito séria e ele segue pedindo documentações, fazendo as filmagens, ele entrega essa filmagem também para esse programa. Enfim, ele faz tudo da mesma forma, só que durante a autópsia eles descobrem que teoricamente essa paciente não estava doente. Então os métodos do médico eles começaram a ser questionados, porque ninguém sabia qual era o critério do médico. Num primeiro momento teria que ser apenas por uma falha física do corpo, o corpo não estava mais reagindo, a doença não tinha mais cura e aquela pessoa realmente ela só tinha como destino o fim. E o fim seria muito doloroso. Então ele sempre utilizava isso como um direito. Assim como as pessoas têm o direito à vida, as pessoas também tinham o direito de ter uma morte digna. Isso era a bandeira que ele levantava, a bandeira que ele defendia. E quem conhecia ele dizia que ele defendia isso e tinha amor por essa ideia, até mais do que pelo futebol. Então era um homem realmente voltado para isso. O Dr. Kevorkian não era uma pessoa comum, ele era uma pessoa realmente intrigante, ele andava com roupas que pareciam ser de outro século. Ele realmente, quando ele surge em 1990, ele se apresenta um homem muito magro, um homem que tem realmente um estado físico estranho, muito pálido, apático, mas era um homem extremamente inteligente. Quando ele cria a Mercitron, que seria a máquina de misericórdia, essa máquina consistia em uma máscara que soltava uma espécie de vapor mortal e que também era o próprio paciente que apertava o botão. Obviamente, muitos pacientes passaram por esse procedimento, mas ele só foi assumir a quantidade quando ele pega um paciente chamado Thomas Yuke.
O Thomas, ele fazia parte ali desse grupo, do grupo de pessoas que realmente só estão esperando o seu fim e deteriorar até o seu fim. Ele tinha uma doença, ele tinha uma espécie de esclerose que avançava muito rápido. Então, quando ele soube desse procedimento, ele avisou a família, ele deixou tudo por escrito, que ele queria passar pelo procedimento do Dr. Kevorkian, pediu para que a família o acompanhasse quando isso acontecesse e que quando ele perdesse os movimentos e a capacidade de fala, ele fosse levado até o médico para que esse procedimento fosse realizado. Acontece que durante esse procedimento, ele precisaria apertar um botão e como ele já tinha perdido basicamente todos os movimentos dele, não teve como. A família fez um vídeo explicando e entregou também para o Dr. Kevorkian os documentos que teoricamente provavam tanto a doença quanto a vontade do paciente. Porém, na hora de apertar o botão, o paciente não podia, então o Dr. Kevorkian precisou apertar. Esse vídeo foi mandado para esse programa de TV e muitos americanos viram a mão do Dr. Kevorkian apertar o botão que soltou a fumaça mortal que levou a vida do Thomas York. Só que o que acontece? A família já tinha dito para o Dr. Kevorkian que iria até os tribunais e provaria que, na verdade, era a vontade do Thomas. E o Dr. Kevorkian, ele estava realmente muito convencido de que ele sairia ileso dessa situação, porque afinal de contas era meio óbvio que ele não poderia apertar, que o Thomas não apertaria o botão porque não tinha nenhum tipo de movimento. E a família do Thomas estava realmente disposta a defender o Kevorkian em um tribunal. Então o Dr. Kevorkian, ele dispensa os advogados dele e ele decide fazer sua própria defesa. Ele faz esse pedido para que ele possa fazer a própria defesa, o júri aceita. Só que acontece que no dia do julgamento, eles dispensam todas as testemunhas que eram familiares do senhor Thomas, que foi o homem que morreu durante o procedimento. E isso faz com que o Dr. Kevorkian não tenha nada, nem ninguém que possa defendê-lo no tribunal. E faz com que ele pegue uma condenação de 25 anos por homicídio sim. Durante esse processo, quando ele percebeu o que iria acontecer, quando ele viu que as testemunhas tinham sido dispensadas, não poderiam ser utilizadas a favor dele, ele percebeu também que ele já estava numa idade onde ele queria abrir o jogo. Então ele vai e admite que ele participou de mais de 130 procedimentos e que ele tinha orgulho disso, que ele ajudou 130 pessoas a ter realmente um fim digno e que também isso tinha que ser um direito e que a lei tinha que mudar. Isso foi uma coisa que ele defendeu fervorosamente, junto com outros ativistas que eram a favor desse tipo de procedimento. Muitas pessoas assistiram ao julgamento do Dr. Kevorkian e eram futuros pacientes do Dr. Kevorkian, que estavam no aguardo também para que o seu corpo chegasse a um ponto que eles realmente iriam fazer o procedimento. E para ser muito sincero, existem muitos vídeos de pessoas chorando muito, pessoas em situações que chegariam ali a um estado de deterioração do corpo físico muito alto, que estavam chorando muito porque o médico preso não poderia fazer esse procedimento e ajudá-los. Isso divide demais as opiniões. Enfim, é muito complicado porque só mesmo estando na pele dessas pessoas para saber, mesmo que a gente olhe e pense assim, nossa, é uma coisa realmente muito bizarra, é uma coisa complicada de se dizer de repente para uma pessoa que está há mais de 10 anos, por exemplo, preso em um corpo onde não pode piscar, onde não pode, precisa de auxílio para piscar, precisa de auxílio para tudo. É basicamente uma pessoa que não tem mais vida, mas tem a sua consciência totalmente preservada, como era o caso de alguns pacientes que estavam na fila do Dr. Kevorkian. Bom, o doutor, ele admite que se ele fosse preso, ele iria parar de comer até o seu fim, mas parece que não foi o que aconteceu. Quando ele foi condenado, as pessoas disseram que provavelmente ele não duraria muito tempo na cadeia. Os 25 anos que ele teria que cumprir se resumiram a uma prisão apenas até 2007, devido à idade avançada do Dr. Kevorkian. E em 2007 ele foi realmente solto e nós só voltamos a saber alguma coisa sobre o Dr. Kevorkian em 2011, quando ele falece de câncer. E aí é que tá o problema. O câncer que o Kevorkian tinha era muito avançado e descobrir realmente toda essa questão foi um pouco difícil. Ele nunca recebeu tratamento médico, ele nunca falou sobre essa doença, as pessoas não sabiam que ele tinha e teoricamente como um médico ele saberia, porque assim, é uma coisa agressiva que gera impacto no corpo e que provavelmente não era uma coisa nova. E quando a gente pega realmente o ano em que ele foi ali aos tribunais, que foi no ano de 1999, nós percebemos que existe uma lacuna de tempo grande até o momento em que o Kevorkian realmente abre o jogo, fala tudo
e mostra realmente o que ele defende de portas abertas mesmo para o mundo inteiro saber. Não vamos esquecer que de 1970 até 1988 ele basicamente saiu do radar. E aí fica a pergunta, o que ele descobriu durante esses anos que fez com que ele criasse uma máquina capaz de dar algo indolor para uma coisa desconhecida, que é a morte? Então nós temos aí uma lacuna de tempo de 18 anos que nós não sabemos o que aconteceu na vida do Dr. Kevorkian para que ele pudesse tomar essa atitude. Ele era filho único, teoricamente nunca apareceram parentes que fossem falar alguma coisa a favor ou contra o Dr. Kevorkian, mas esses 18 anos foi o tempo necessário para que ele criasse inclusive essa máquina. Então eu Joyce, me pergunto se durante esse tempo ele já não sabia que estava com esse câncer, que ele nunca tratou, levou essa doença por quantos anos ele conseguiu e de repente por um estudo, até mesmo pessoal, ou talvez até para garantir que ele tivesse o direito de ter esse fim, ele não tenha realmente criado esse sistema, segundo ele, humano, né, mais humanizado para o fim, porque ele sabia que poderia ser o fim dele também. Então, de repente, tenha sido por isso que a psique dele ficou voltada para essa ideia. Hoje, no mundo, esse sistema ele é utilizado, na Suíça ele é utilizado, é um sistema legal, em alguns outros países também. No Brasil existe o sistema de medicação paliativa para pacientes que realmente não têm nenhum tipo de cura, nem chance de melhora na doença, e também o cessar de exames e tratamentos mais incisivos para que realmente a pessoa só tenha conforto até o seu fim. Então algumas coisas mudaram com o tempo, mas naquela época isso não era uma coisa totalmente garantida nos Estados Unidos e talvez o Kevorkian tivesse um pouco de medo de ter que passar por tudo isso e também durante esse tempo, enquanto ele ajudava essas pessoas, né, segundo ele isso era uma ajuda, afinal de contas as pessoas pediam, ele também tirava suas próprias dúvidas e quem sabe até não era uma forma de autoconvencimento de que um dia ele passaria por aquilo também e ter a certeza de que ele teria a chance de passar pelo mesmo procedimento indolor, uma vez que ele nunca fez tratamento. Então são coisas que a gente se pega, se pergunta, porque não é uma coisa muito fácil para pessoas defenderem. Esse caso ele foi para as telas em forma de documentário pela HBO, que foi realmente muito criticado. Ele também foi para as telonas, tentando mostrar ali no filme uma parte um pouco mais humana do Dr. Kevorkian, onde ali ele contracena com uma ativista que seria a Janet, que defende o direito das pessoas de realizarem esse procedimento, e a gente consegue ver ali o Al Pacino representando o Dr. Kevorkian e a Susan Sarandon ali representando a Janet. Então realmente são coisas que até hoje, mesmo quando as pessoas assistem documentários e assistem filmes, não é uma coisa muito fácil de entender e realmente não é uma coisa muito fácil de se pensar, imaginar e se colocar realmente no lugar. Eu acho que é um tema muito complicado, eu acho que é um tema que desperta a nossa mente para outras coisas, mas infelizmente eu acho que a gente nunca vai conseguir realmente ter uma ideia totalmente ali, porque eu acho que só essas pessoas que estão passando e passaram é que sabem. Eu acho que isso também vem muito de como você é criado, do que você pensa e qual é a sua ideia e sua visão sobre tudo isso. Então eu pergunto para vocês, qual é a ideia, qual é a visão de vocês sobre uma pessoa que passa basicamente a vida como um homem que deveria salvar vidas, mas ele passa a vida dele se dedicando a como ele pode salvar as pessoas na morte. Então isso realmente é um assunto muito complicado. Eu deixo para vocês, por uma questão cultural, a gente fala muito sobre alguns assuntos assim, e sobre essa parte cultural, eu indico para vocês um livro chamado Para Toda Eternidade, onde a gente vê o processo, por exemplo, de enterro sendo totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver de repente numa sociedade ocidental, e é um livro que realmente conta essas experiências e eu indico bastante. Bom, gente, conta aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam desse caso, compartilha bastante, deixa o like de vocês, me sigam lá no Instagram, no @JoyceRodriguesOficial. Eu espero que vocês tenham gostado desse caso. Minha intenção era apenas mostrar o Kevorkian, que foi uma pessoa que foi realmente enterrada. Hoje diversos grupos ainda estão ativos, tentando lutar pelo mesmo direito. E o que vocês acham sobre isso? Eu acho que talvez seja polêmico, até como foi uma época a questão de doação de órgãos, e eu não acho que um dia esse assunto vai ser fácil de ser conversado, de ser discutido, mas deixem a opinião de vocês e evitem criticar as pessoas, porque a opinião ela tem que ser individual, afinal a vida e a morte é
é individual. Então eu espero que vocês tenham gostado, não foi por acaso que eu trouxe esse caso para essa semana, eu espero que tenha ficado uma reflexão, espero que o YouTube não me desmonetize também. Eu deixo um beijo para todos vocês, uma excelente semana a todos e nós nos vemos na live de membros às quartas-feiras para quem é membro, e se você não é membro, torne-se um membro também. Então um super beijo para vocês, uma excelente semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!